Hoje eu tô trazendo um vídeo muito colorido. Olha quantas cores. Sobras de barbante que foram se acumulando e que se transformaram nesse lindo jogo de tapete, cheio de cores e de vida. Sejam bem-vindos ao canal Andréia Crochê Handmade e vamos trabalhar para aprender a fazer esse tapete e aproveitar todas as sobras de barbante e de linhas. Eu aproveitei barbantes de espessuras diferentes, marcas diferentes e também linhas mais finas, mais grossas. A gente usa fio duplo, fio triplo. O importante é aproveitar toda a sobrinha que tiver disponível, combinar as cores e fazer uma peça bem alegre, bem colorida. As medidas são 1,83 m por 0,48 e o menor 68 por 48 centímetros. Material utilizado: sobras de barbante 6 fios e 8 fios, linhas diversas e agulha de crochê número 3,5 e 4. Para iniciar o trabalho, precisa fazer 28 círculos. Faço um laço mágico. E agora, dentro desse laço mágico, eu vou trabalhar pontos altos. Primeiro, 2 correntinhas, para ser o primeiro ponto alto. E depois, 14 pontos altos dentro desse laço mágico. No total, ficam 15. As primeiras 2 correntinhas, que já são o primeiro ponto alto, e mais 14 pontos altos dentro desse laço. Eu vou fazer e já mostro o resultado. Pronto, aqui tem 15 pontos. 2 correntinhas, mais 14 pontos altos. Vou puxar aqui o fio do início, fechando bem aqui o círculo. Vou prender com um ponto baixíssimo. Em cima dessas 2 correntinhas aqui, eu vou fechar. Olha que tem a primeira correntinha aqui embaixo e aqui a segunda. É nela que eu prendo, não é aqui, porque aqui eu estaria prendendo já no primeiro ponto alto. É aqui. Então, fechei. Fiquei com 15 pontos. Vou subir novamente 2 correntinhas. No ponto alto seguinte, eu começo a trabalhar 2 pontos altos sobre cada ponto de base. Já puxo aqui o barbante do início do trabalho, porque assim eu já vou escondendo ele. Vou fazer 2 pontos altos sobre cada ponto de base. Já fiz aqui o primeiro. 2 pontos altos no primeiro ponto de base. 2 pontos altos no segundo ponto de base. 2 pontos altos no terceiro ponto de base. Enquanto eu trabalho, esse fio vai ficando por baixo desses pontos, olha, tá escondido. Vou terminar a carreira e já mostro o resultado. Chegando aqui no final da carreira, eu tenho 28 pontos altos e 2 correntinhas. Eu fiz 2 pontos altos em cada ponto de base. Nesse primeiro ponto, eu fiz apenas as 2 correntinhas. Então, agora eu vou completar a carreira fazendo 2 pontos altos aqui nesse ponto de base, junto com essas 2 correntinhas, portanto, eu coloco mais 2 pontos altos. Fiquei com 31. Contando com essas 2 correntinhas, são 31. Só que eu não vou utilizá-las, elas não vão fazer parte da conta, porque eu vou pular agora essas 2 correntinhas e vou prender com um ponto de base, com um ponto baixíssimo, aqui no primeiro ponto alto. Portanto, essas 2 correntinhas ficaram aqui
mas elas não fazem parte da conta, já que eu pulei elas e fui direto para o próximo ponto. Vou começar a carreira de número 3, subindo 2 correntinhas. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. No ponto seguinte, apenas um ponto alto. No próximo ponto, faço 2. No próximo, 1. E assim eu vou trabalhar os pontos de base da seguinte forma: 2 pontos num ponto de base e no seguinte 1. Depois 2, depois 1, até o final da carreira. Tenho aqui 45 pontos altos nesse círculo. E agora eu vou cortar o fio e arrematar. Corto o fio. E agora eu vou introduzir a agulha aqui, não nas 2 correntinhas, mas aqui onde tem esse primeiro ponto alto, eu vou introduzir a agulha de trás para frente aqui. Laço o fio aqui e puxo para trás. Tá vendo? Olha, aqui. Introduzo a agulha aqui nessa correntinha, essas correntinhas que ficam em cima do ponto alto, é isso que eu preciso fazer no último ponto para que fique o círculo perfeito. E ficou. Veja que olhando aqui, não se sabe qual é a que foi feita agora, são todas iguaizinhas. É que a gente fez agora é esse aqui. Então, dessa forma, eu deixei o círculo pronto, um círculo perfeito. Eu vou passar esse fio aqui em algum lacinho, alguma laçadinha do ponto aqui atrás. Sempre olhando para ver se aqui na frente tá tudo perfeitinho. Agora eu vou desfiar esse fio e amarrar. Desfiei o fio, passo em alguma laçadinha de ponto aqui embaixo. Passo somente a metade do fio que foi desfiado. E agora eu vou amarrar um nó sem apertar, um segundo nó sem apertar e o último, aí sim eu já posso apertar. E assim eu tenho aqui o círculo perfeito. E agora a gente corre o fio mais um pouquinho aqui, anda um pouquinho e amarra novamente e corta. Agora eu vou dar sequência, então eu tô pegando esse círculo verde e vou trabalhar com uma cor rosa. O detalhe do tapete é o contraste das cores. Para fazer esses quadrados, eu fiz primeiro o círculo com 3 carreiras de pontos altos e depois eu fiz carreiras de ponto baixo com cores contrastantes para depois chegar nesse formato de quadrado. Então, é para utilizar sobras de fio, quanto mais contrastante for a cor, mais interessante fica. E eu utilizei tanto o barbante de 8 fios, como é o caso deste, mas também eu utilizei barbante de 6 fios, como é esse branco aqui, esse é 6 fios. E aqui, nessas carreiras coloridas ao redor, eu usei sobras de fio duna, de fio barroco e até de linhas, usando vários fios de linhas. E eu utilizei a agulha número 4, tanto nos círculos que eu fiz com barbante de 8 fios, quanto no de 6 fios, para que eles ficassem mais ou menos no mesmo tamanho. Agora, vamos prender aqui o fio
dou uma laçada na agulha e puxo. Posso começar em qualquer parte do trabalho. Subo uma correntinha. No ponto seguinte, eu já começo a trabalhar pontos baixos, escondendo o fio, o início do barbante. Estou usando aqui agora o barroco na cor rosa. E vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base, procurando fazer esses pontos sem apertar muito, para a carreira não ficar repuxando. Eu tenho facilidade de fazer o ponto um pouquinho mais soltinho. Tá vendo? Ele vai ficando soltinho. Quem tem dificuldade de fazer o ponto mais soltinho, pode utilizar uma agulha de numeração um pouco maior. Porque nós não vamos fazer aumentos aqui nessa primeira carreira. Eu vou fazer os mesmos 45 pontos que já tem embaixo e não pode ficar repuxando. Terminei aqui, tenho 45 pontos baixos. 45 contando com essa primeira aqui, inclusive, todos eles. Então, corto o fio. E faço o acabamento da mesma forma que fiz na carreira anterior. Introduzindo a agulha aqui, nessa parte aqui de correntinha do primeiro ponto. Não esse aqui, aonde eu iniciei, mas aqui, ó, do próximo ponto. Venho de trás para frente aqui, venho lá de trás com a agulha. Pego o barbante aqui, puxo ele para trás. E agora venho aqui aonde ele está, ó. Veja que o ponto tá saindo da onde? Daqui. Venho aqui e puxo esse fio para cá. Como eu falei, a gente tem que ter uma sequência aqui de correntinhas, olha. Quando a gente olha o trabalho aqui, não consegue mais saber aonde começou e onde terminou. Tá aqui, ó, o ponto. Agora eu vou arrematar. Na próxima carreira, vou trabalhar pontos baixos, mas eu vou fazer o ponto Jersey. O que é o ponto Jersey? Ao invés de pegar aqui, como a gente normalmente pega embaixo dessa correntinha, não, eu vou pegar aqui no meio, nesse Vzinho que se forma aqui do ponto baixo. É aqui que eu vou introduzir a agulha, laçar o fio, puxar uma correntinha. A partir do próximo ponto, sempre pegando aqui no meio, vou fazer pontos baixos, um ponto sobre cada ponto de base, pegando aqui no meio. Eu agora estou trabalhando com o fio charme, por isso eu estou trabalhando com fio duplo. Ele é um pouco mais fino do que esses barbantes, mesmo assim eu estou conseguindo fazer os pontos soltinhos, não vou fazer aumentos ainda. Mas quem tiver dificuldade e o trabalho começar a ficar curvado, pode fazer alguns aumentos. Eu pretendo continuar assim, porque foi assim que fiz todas as peças do tapete, sem aumentos. E pegando dessa forma, além de ficar um efeito bonito, o ponto Jersey, ele também fica mais firme o trabalho. Porque se eu estou trabalhando com texturas um pouco diferentes de linha, é interessante que eu consiga fazer com que essa parte do trabalho fique firme, não fique muito molinha, né? Vou continuar, dar um nozinho nesse fio aqui, vou continuar, no final da carreira eu mostro a sequência. Terminei a carreira, continuo ainda com 45 pontos baixos, porque eu não fiz aumentos. Vou introduzir a agulha aqui nesse primeiro ponto e fechar com um ponto baixíssimo. Fechei essa carreira, passo para o próximo ponto baixo, pegando aqui pelo meio, tô trabalhando ponto Jersey e não ponto baixo, né? Então, não vou pegar aqui, vamos pegar aqui no meio do ponto. Vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Total, 3 pontos baixos.
No ponto seguinte, eu vou fazer um aumento. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Novamente, 3 pontos altos, ou baixos, aliás. Pegando sempre aqui pelo meio do ponto para ficar esse efeito. Olha como fica bonitinho, é o ponto Jersey. Então, eu fiz 3, no próximo, um aumento. E assim eu vou trabalhar toda essa carreira. Faço 3 pontos baixos, um ponto sobre cada ponto de base, e 2, um com aumento aqui. Mais 3 pontos baixos, mais um aumento aqui, 2 pontos no mesmo ponto de base, até o final da carreira. Estou terminando a carreira, e aqui eu tenho 53 pontos. Já fiz 3 pontos baixos sem aumentos, e agora, no último ponto de base aqui, eu faço o aumento, ou seja, 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Já puxo o fio. Esse primeiro ponto, onde eu dei apenas a laçada, eu não vou trabalhar, porque agora eu já venho fazer acabamento, vindo no ponto seguinte, puxando o fio e fazendo esse acabamentinho. Essa é uma das formas de se fazer o círculo perfeito. Existem técnicas e técnicas, na internet está cheia de vídeos. Essa é a que eu encontrei, que achei que ficou perfeitinho, na minha opinião, e a que eu gosto de trabalhar. Mas cada pessoa pode usar a sua técnica. O importante é ter essa base. Esses círculos é que vão servir de base para o tapete. Agora vou começar a trabalhar essa parte em volta do círculo, onde começa a se tornar um quadrado. E vou trabalhar com agulha número 3,5, porque esse barbante é de 6 fios. Aqui nos círculos, como eu disse, mesmo quando eu usei barbante 6 fios, como é o caso desse branco aqui, eu trabalhei com agulha número 4, para que o tamanho do círculo não ficasse menor. Mas aqui, nessa parte agora, eu vou trabalhar com agulha número 3,5, porque eu quero que fique bem firminho aqui essa parte do trabalho. Então, eu venho em qualquer parte do trabalho, laço a agulha, só dou uma laçadinha assim, introduzo aqui no meio ainda, como fazendo o ponto Jersey, puxo, laço e fiz aqui um primeiro ponto baixo. Agora eu vou trabalhar 3 correntinhas e aproveito para ir laçando, passando esse fio entre as correntinhas aqui para prender. Pulo 1, 2 pontos de base, ó, pulo o primeiro, pulo o segundo e venho no terceiro, faço um ponto baixo. Novamente vou fazer 3 correntinhas, aproveito para continuar laçando esse fio. Olha, faço uma correntinha e vou jogando o fio de um lado e do outro para que ele fique preso. Fiz 3 correntinhas, pulo 1, 2 pontos de base. E no terceiro ponto de base eu faço um ponto baixo. Novamente 3 correntinhas. Novamente vou pular 2 pontos de base e vou fazer um ponto baixo no terceiro ponto de base. Assim eu fiz 3 alças. Agora eu vou fazer uma alça um pouquinho diferente. Vou fazer 4 correntinhas e não 3, eu fiz 4 e pulo apenas um ponto de base e já prendo. Esse aqui vai ser o canto. Vai ser esse cantinho aqui. Como eu fiz essa quantidade de aumentos em que eu tenho 55 pontos aqui, eu preciso que
nesses cantos eu pulo apenas um ponto. Quem fez mais aumentos vai conseguir pular 2 ou mais pontos. Então, é preciso fazer a distribuição com a quantidade de pontos de base que tiver no seu círculo. Precisa fazer essas alças do canto e entre elas 4 alças. Eu vou continuar fazendo aqui 3 correntinhas, pulo 2 pontos, olha, veja que eles estão no mesmo ponto de base aqui, não tem problema, pulo 1, pulo 2 e no terceiro eu prendo com um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2, prendo no terceiro. 3 correntinhas, mais uma alça. E 3 correntinhas, mais uma alça. 1, 2. Então, eu fiz 4 alças. Aqui é aquela do canto, aquela maiorzinha. Eu fiz 1, 2, 3, 4. E vou repetir a alça do canto com 4 correntinhas. Pulo apenas um ponto de base. Então, eu tenho aqui já as 2 alças do canto. Entre elas, eu tenho 4. Vou fazer mais 4. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 alças. Novamente, eu vou fazer o canto com 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Pulo apenas um ponto de base e já faço o ponto baixo na próxima. E aqui, onde tem antes da próxima alça, eu tinha deixado já 3 alcinhas antes do canto, né? Faltava uma. E justamente é essa, dá a quantidade certinha agora aqui de eu fazer 3 correntinhas, prendo aqui nesse ponto baixo com um ponto baixíssimo e terminei de fazer essas alças e esses cantos. Nesses meios aqui, entre os cantos, eu vou trabalhar 2 alças com pontos altos e 2 com pontos baixos, para começar a fazer o quadrado. Então, como eu comecei aqui, quem começar igual a mim aqui, com essas 3 alças antes de chegar no próximo canto, então começa pelos pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. Mais uma vez, 3 pontos baixos na próxima alça. 1, 2, 3. Na alça que vai antes do canto, são 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos. Agora, eu cheguei aqui nesse canto onde tem 4 correntinhas. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas. E mais 3 pontos altos, todos na mesma alça. Pronto, fiquei com o cantinho formado aqui. Depois do canto, a primeira alça é de pontos altos. 3 pontos altos. A próxima alça, pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. Na próxima, também, 3 pontos baixos. A próxima alça, que é antes da alça do canto, pontos altos. 3 pontos altos. Tá dando para entender? Agora, cheguei na alça de canto, que ela tem uma correntinha a mais. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos. É um leque, né? Agora, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, todos na mesma base, na mesma alça.
E nas alças anterior e posterior ao canto, fazemos pontos altos, 3 pontos altos. E nas próximas duas, ponto baixo, ponto baixo, ponto alto. Então, esses pontos serão repetidos nos 4 cantos. Eu vou fazer, quando chegar aqui no final eu mostro. Tô chegando aqui no final da carreira, foi aqui que eu comecei, olha, os pontos baixos. Então, eu acabei de fazer o canto, depois do canto, a primeira alça é feita com pontos altos. 3 pontos altos. Encerrei a carreira. Venho aqui no primeiro ponto baixo, prendo com um ponto baixíssimo. Olha aqui. Próxima carreira serão pontos altos, um ponto sobre cada ponto de base. Subo 2 correntinhas e começo a trabalhar um ponto sobre cada ponto de base por toda a carreira. Chegando aqui no cantinho, eu vou dentro dessas 2 correntinhas, eu vou fazer um leque. Então, eu vou fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas. E mais 3 pontos altos dentro, todos dentro dessa mesma base. E agora, um ponto sobre cada ponto de base. Já estou chegando no outro cantinho, hora de fazer novamente os aumentos, ou seja, fazer um leque dentro dessa base aqui, dentro dessas 2 correntinhas do canto. 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. E então, volto a fazer um ponto alto sobre cada ponto de base até o final da carreira. Terminei de fazer o último ponto alto da carreira. Corto o fio. Aqui eu tenho aquelas 2 correntinhas que equivalem ao primeiro ponto alto. Eu vou fazer o acabamento sobre elas. Então, na realidade, eu não vou introduzir agulha em nenhuma dessas 2 correntinhas. Eu vou no próximo ponto, com a agulha de trás para frente aqui, puxo o fio, olha. Venho aqui onde o fio, onde tá a base desse fio aqui, eu venho aqui, laço e puxo. Tem gente que prefere fazer isso com agulha de tapeceiro, acha que vai dar um melhor acabamento, ou porque se sente mais confortável fazendo assim. Eu prefiro fazer com agulha de crochê mesmo, que já está aqui na minha mão. Já acostumei, então já tenho a habilidade suficiente. Jogo aqui para trás. Agora, eu vou desfiar esse fio, amarrar, esconder, aquele processo todo que eu já mostrei em carreiras anteriores. Tá pronto o quadrado. Esses quadrados serão a base do tapete. Eu tenho aqui alguns quadradinhos prontos. Para fazer o tapete menor, eu preciso de 6. E aqui já tem 6 quadradinhos prontos
para finalizar o tapete menor. Para o tapete maior, são necessários 18 quadradinhos. Posso começar em qualquer parte do trabalho, mas eu gosto de começar aqui pelo cantinho. Introduzo a agulha aqui no primeiro ponto alto da carreira. Subo duas correntinhas. Duas correntinhas. E venho trabalhando um ponto alto sobre cada ponto de base e aproveito para esconder o barbante. Olha. Esse é um barbante de 8 fios, estou trabalhando com a agulha número 4. Um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhando um ponto sobre cada ponto de base. Aqui no canto, na quina, vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Então, o canto só tem 2 pontos altos, ó, com uma correntinha, com duas correntinhas entre eles. E é assim que eu vou repetir em toda a volta desse quadrado. Eu já fiz todas as bordas ao redor dos quadrados. Lamentavelmente, eu não gravei aqui arrematando o fio, mas é um ponto sobre cada ponto de base, corta o fio e arremata. Depois de fazer todos os squares, é hora de definir a ordem em que serão unidos, a sequência de cores e a ordem. E definido, agora vamos unir cada um deles. Agora eu vou unir esses quadrados sem cortar o fio. Com o barbante na cor cru, escolho um dos cantos do quadrado e vou prender o fio aqui fazendo uma correntinha, que vai equivaler ao primeiro ponto baixo. Faço mais um ponto baixo aqui dentro deste canto e depois vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base e ao mesmo tempo vou escondendo a ponta do barbante. Fiz um ponto baixo sobre cada ponto de base. Quando chega aqui no canto, vou fazer 2 pontos baixos dentro dessas correntinhas do canto do trabalho. Faço uma correntinha de separação e agora venho com o próximo quadrado, o próximo square, que é a sequência do tapete. Fiz a correntinha de separação, entro aqui no cantinho, nessa alça do cantinho, e vou fazer 2 pontos baixos. E seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Dessa forma. No final da carreira, depois de fazer os pontos baixos, aqui no cantinho eu já fiz 2 pontos baixos, eu vou fazer mais 2. Então, dentro dessas correntinhas de separação do cantinho, tem que fazer 4 correntinhas. Então, já tenho 2, 3, 4. E agora, começo a fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. E assim eu vou fazer deste lado, nessa lateral, e aqui embaixo também. E quando chegar aqui, eu volto explicando a sequência. Pronto. O que eu tenho aqui? Uma carreira de ponto baixo que seguiu aqui, uma correntinha de separação, e essa carreira de ponto baixo seguiu aqui, aqui e aqui. E agora eu vou subir com esses pontos baixos aqui e voltar unindo.
A união dos quadradinhos e o acabamento do tapete continuam na segunda parte do vídeo.